Meu nome é Jonas, e já são mais de 20 anos na estrada. Conheço tudo quanto é canto desse Brasil, principalmente o interior de Minas. Já passei por muita estrada de terra, por muita poeira, chuva, noite escura, mas tem uma rota que eu só fiz uma vez, e que eu nunca mais quis nem pensar em voltar. Era uma entrega simples. Farinha, grãos, mantimentos para uma comunidade rural perto de Bocaina. No GPS, apareceu aquele atalho. Um caminho que cortava direto pelo mato, um caminho que prometia economizar uns 30 quilômetros. Eu pensei, beleza, vou encurtar o percurso. A noite desceu rápido, pesada, como se um manto escuro tivesse caído sobre o céu. Não chovia, não fazia vento, pelo menos não aquele que você sente no rosto. Mas o ar estava parado, estranho. Não tinha o zumbido dos insetos, nem coachar dos sapos que normalmente enchem a mata. Um silêncio anormal, que parecia sugar toda a vida. De repente, lá na frente, no meio da estrada, eu vi uma mulher parada. Ela estava bem onde a estrada fazia uma encruzilhada, uma divisão de caminhos. A mulher estava de costas para mim, imóvel. O vestido preto estava rasgado, sujo, e o cabelo branco caía até a cintura, molhado e desgrenhado. Ela estava descalça, com os pés enterrados na terra. Eu buzinava, fazia sinal com o farol. Nada. Abaixei o vidro, chamei. Senhora, tá tudo bem? Ela não mexeu. Nem um pingo de vida na postura dela. A pele parecia seca, meio enrugada, e o silêncio era tão pesado que parecia que eu estava falando para o nada. Então ela virou. O rosto era velho, com marcas de tempo e sofrimento, mas o que congelou minha alma foram os olhos, brancos, totalmente brancos. Sem pupilas, sem vida. Aqueles olhos pareciam olhar direto para dentro de mim, vasculhando tudo o que eu era. Ela falou, mas a voz era fraca, sussurrada, parecendo um sopro de vela. Você vai seguir reto ou vai virar? Eu hesitei, engoli seco e disse, vou seguir reto. Ela sorriu, mostrando dentes tortos, podres, afiados como faca. Então que não se arrependa. Eu acelerei. No retrovisor, só vi a estrada vazia. A mulher simplesmente desapareceu. Mas era só o começo. O que veio depois daquela encruzilhada foi pior do que eu poderia imaginar. A estrada estreita, de terra batida, parecia não ter fim. O céu escurecia ainda mais, pesado e baixo, como se quisesse engolir tudo. Eu sentia o vento aumentar, mas não era um vento comum. Era um frio seco que passava pela pele, te fazendo arrepiar todo, como se a floresta estivesse respirando atrás de mim. Mas não tinha som de animal nenhum. Nem grilos, nem sapos, nem pássaros. A mata estava muda, morta. De repente, no canto do olho, avistei algo que me fez o sangue gelar. Uma figura se movendo na beira da estrada. No começo, pensei que fossem sombras de árvores. Mas não. Eram cabras. Grandes, pretas como carvão, com olhos vermelhos que brilhavam como brasas na escuridão. Elas me seguiam, andando devagar, parando para me olhar, como se estivessem esperando uma ordem. Pisei fundo no acelerador. O caminhão parecia se arrastar. A estrada parecia se estender para sempre na frente, sem saída. Então, comecei a ouvir uma coisa que não saía da minha cabeça. Um canto rouco, distorcido, como uma reza antiga, vindo da mata, de todos os lados. O som parecia enroscar na minha cabeça, tirando o ar, tirando o foco. E, do nada, o caminhão apagou. O motor morreu. Os faróis se apagaram, e o silêncio voltou, mais pesado do que nunca. Eu tentei ligar de novo. Girei a chave 1, 2, 3 vezes. Nada. Só o clique seco da ignição. O desespero começou a subir. Foi quando senti o cheiro. Um cheiro forte, de enxofre. Um cheiro que você nunca esquece. Olhei para o lado e o que eu vi me deixou congelado. No banco do passageiro estava uma boneca estranha, feita de pano, com penas de galinha costuradas e uma linha vermelha atravessando tudo, como se tivesse sido feita para prender algo. No peito dela, uma frase escrita com que parecia ser sangue. Você escolheu o caminho errado. As janelas começaram a embaçar por dentro, como se alguém estivesse ali, respirando, bem perto. E então, as risadas começaram. Rasgadas, infantis, vindo de dentro da cabine. Eu juro,
Aquilo era um pesadelo acordado. Uma mão fina e enrugada passou devagar pelo vidro do para-brisa, do lado de fora. Depois outra. E outra. Eu senti meu coração quase explodir. O motor engasgava, falhava, como se estivesse lutando contra algo invisível que segurava o próprio coração do caminhão. Minhas mãos, suadas e trêmulas, apertavam o volante com força até sentir os nós nos dedos. Cada tentativa de ligar parecia acordar um sussurro distante, uma risada abafada, um eco de algo que não queria que eu saísse dali. Ao meu redor, a floresta parecia ganhar vida, as sombras se esticando, alcançando, querendo me puxar para dentro daquele mar de árvores. O ar era pesado, úmido, carregado com o cheiro metálico de suor e o perfume acre de terra molhada. O silêncio, que antes parecia ausência, agora se tornava uma presença sólida, quase palpável, apertando meu peito. Pelos retrovisores, os olhos vermelhos das cabras negras brilhavam como brasas, fixos em mim, acompanhando cada movimento do caminhão, como se estivesse me vigiando, me julgando. O farol cortava a escuridão, mas não havia escapatória, só um corredor estreito de árvores e medo. De repente, ela apareceu, a ramalhuda. Sua figura curvada, vestida com tecido negro esfarrapado, parecia deslizar sobre estrada de terra. Os braços finos e enrugados estendidos para frente, os dedos alongados roçavam a poeira levantada pelas rodas. Seus dentes tortos reluziam à luz dos faróis, enquanto seu cabelo branco desgrenhado voava ao vento quente da noite. Meu coração acelerou, a garganta fechou. Eu queria gritar, mas o medo segurava minha voz. Sabia que aquela mulher era mais do que uma lenda. Era um aviso vivo, uma maldição ambulante. E eu estava preso no seu jogo. Segurei firme o volante, empurrei o acelerador até o fundo, sentindo o caminhão devorar a estrada que parecia não ter fim. Mas, no fundo da minha mente, uma pergunta ecoava, mais assustadora que qualquer sombra. E se, depois daquela encruzilhada, eu nunca mais fosse o mesmo? A noite parecia se arrastar em câmera lenta, cada segundo uma eternidade no banco do caminhão. O cheiro de enxofre não saía do meu nariz, impregnado na cabine como um aviso mortal. O silêncio que antes era só ausência, agora estava carregado de algo presente, algo vivo, uma sombra que não se ia. Eu não ousava olhar para o banco do carona, mas sentia que aquela boneca grotesca me observava. Feita de pano velho, penas de galinha, costurada com uma linha vermelha que parecia pulsar como uma veia. Ela era uma lembrança cruel da escolha errada que eu fiz na encruzilhada. O frio aumentava, apesar do motor quente sob minhas mãos. A estrada parecia se fechar ao meu redor, as árvores inclinadas como se quisessem me abraçar e me prender ali para sempre. O vento que antes era sopro, agora era um sussurro em meu ouvido, risadas infantis, mas com um tom que fazia a pele arrepiar. Eu não estava mais sozinho. As mãos finas e enrugadas começaram a aparecer no vidro. Uma, duas, várias, cada uma deixando um rastro gelado na minha pele. Elas não queriam machucar, eu achava, mas queriam me lembrar do que havia feito, da encruzilhada, da escolha, do eu. O caminhão voltou a engasgar, as luzes piscando, como se também sentissem aquela presença ao nosso redor. Eu tentei manter a calma, respirar devagar, mas a respiração saía curta, quase um suspiro sufocado. Cada segundo naquele lugar era uma luta para não perder a razão, para não se entregar ao medo que tomava conta do corpo inteiro. Era mais do que uma história de estrada. Era um encontro com o que não devia ser mexido. Eu sabia, enquanto olhava para frente e sentia o peso daquele silêncio e das sombras atrás, que aquela encruzilhada não era apenas uma divisão de caminhos. Era uma prisão. Depois daquela noite que parecia não ter fim, a estrada nunca mais foi a mesma para mim. Cada quilômetro percorrido tinha um peso diferente, como se eu carregasse junto um segredo sombrio que me acompanhava em silêncio. As entregas simples que antes eram rotina agora se tornavam uma batalha contra meus próprios medos. O cheiro de enxofre, forte e persistente, parecia impregnado no ar do caminhão, como se a própria cabine estivesse amaldiçoada. As risadas infantis, distorcidas e fantasmagóricas, às vezes ecoavam na minha mente, mesmo quando tudo estava em silêncio. A boneca de pano, com suas penas de galinha e costuras vermelhas, não saia do meu pensamento, como um lembrete cruel do que eu havia encontrado naquela encruzilhada. À noite,
Quando o caminhão estava estacionado e o mundo parecia descansar, eu sentia um frio estranho no banco do passageiro. Era um frio que não vinha do vento, mas de algo invisível, algo presente. Muitas vezes, eu me virava devagar para olhar, o coração apertado no peito. No espelho retrovisor, via um reflexo fugaz, uma sombra indistinta que parecia esperar pacientemente pela próxima encruzilhada. Era como se aquela presença estivesse ligada a mim, uma marca invisível que não me deixava escapar. Eu me perguntava se aquilo era um aviso, uma maldição ou apenas a minha mente me pregando peças, tentando dar sentido ao medo que não conseguia controlar. Mas a verdade era clara. Nunca mais ousei pegar aquela rota. Evito qualquer encruzilhada que pareça suspeita e sempre escolho caminhos mais longos, mais seguros, onde o silêncio não esconde olhos brancos e vozes sussurrantes. Cada vez que passo por uma encruzilhada, sinto aquele olhar vazio me cortar a alma, aquela pergunta que arrepia até os ossos. Vai seguir reto ou vai virar? E eu sempre escolho virar, porque aprendi da pior maneira que algumas estradas não se deve atravessar, e que, às vezes, o caminho mais curto é o mais perigoso, e que algumas encruzilhadas guardam segredos que a gente devia deixar enterrados. Meu nome é Cláudio. Tenho 51 anos e já percorro as estradas desse país desde os 19. Quem vive no asfalto aprende cedo que ele cobra seu preço. Já vi de tudo. Acidentes brutais, noites congelantes, bandidagem, pistas afundando com a força da água, gente sumindo no meio do nada. Mas nada, absolutamente nada, se compara ao que vivi naquela noite maldita perto de Goiás Velho. Era início de junho. O céu estava carregado desde cedo, e a previsão não era das melhores, mas eu tinha um compromisso. Estava transportando uma carga viva, porcos. O barulho deles no baú era constante, como se reclamassem do mundo. Mas naquela noite havia algo diferente no jeito que eles se mexiam. Eles estavam inquietos, se empurrando, soltando os grunhidos que pareciam mais medo do que desconforto, como se pressentissem alguma coisa que eu ainda não via. A tempestade começou quando eu peguei o desvio da Serra do Fundão. A estrada, de terra vermelha, virou lama num piscar de olhos. A água caía com tanta força que parecia querer arrancar a pele do mundo. O barulho da chuva no para-brisa era um tambor de guerra, incessante. Os limpadores de vidro mal davam conta. O farol do caminhão cortava o breu como uma faca cega. O que estava além da luz era puro vazio. Eu estava cansado, faminto, e a única coisa que queria era entregar a carga e descansar. Mas a estrada parecia se esticar, sem fim. Meus dedos apertavam o volante com força, e a tensão no peito só crescia. Cada buraco era uma ameaça, cada curva parecia esconder um abismo. Foi então que senti o caminhão puxar de lado. A roda traseira afundou de repente, e o motor rugiu, tentando resistir. Reduzi a marcha, tentei sair com calma, mas estava claro. Tinha atolado. Suspirei fundo. Peguei a capa de chuva atrás do banco e desci. O mundo lá fora era hostil. A água descia em rios pela estrada. A lama colava nas botas e puxava como se tivesse vontade própria. A lanterna no meu bolso mal iluminava. A luz era engolida pela neblina e pela noite. Foi quando vi algo que gelou minha espinha. Pegadas, descalças, humanas, cravadas na lama espessa, indo na direção do barranco, como se alguém tivesse descido por ali, ou subido. As marcas estavam nítidas, como se tivessem sido feitas há pouco. E aquilo não fazia sentido. Quem, em sã consciência, andaria descalço naquela lama fria, em plena tempestade? Me aproximei devagar do barranco. O mato cerrado escondia o fundo, e a escuridão era completa. A água escorria ladeira abaixo, levando pequenos torrões de terra e folhas. O barulho da chuva parecia mais distante, como se o mundo estivesse prendendo a respiração naquele instante. Foi então que ouvi uma voz. Me ajuda, tô caído aqui embaixo. Não era um grito, era um sussurro. Baixo, quase dentro da minha cabeça. Um som molhado, fraco, mas com uma clareza que fez meu estômago virar. Olhei ao redor, o coração acelerado. Nenhuma alma viva por perto. Só o barulho da chuva, dos grilos, e aquele silêncio denso entre os trovões. Quem tá aí? Perguntei, erguendo a lanterna, tentando enxergar algo no fundo do barranco. Nada respondeu.
até que a lanterna captou o movimento. Lá embaixo, entre os arbustos molhados, uma cabeça ergueu devagar. Era um homem, ou algo que parecia ser. O rosto era muito branco, branco demais para alguém que estivesse no meio daquela lama. Os olhos eram dois poços de escuridão, sem brilho, sem vida. E mesmo com a chuva caindo forte, a pele dele parecia seca. Me ajuda, por favor, repetiu, com uma calma estranha. A voz não tremia, não gritava. Era como se ele soubesse que eu iria ajudá-lo, como se já tivesse certeza. Um calafrio percorreu minha espinha e minhas pernas hesitaram. Dei um passo à frente, sentindo o lamaçal puxar minhas botas. Algo dentro do meu peito puxava. Era uma vontade de ir. Não por compaixão. Era mais forte, mais fundo. Como se uma parte de mim já estivesse lá embaixo. Mas aí os porcos começaram a gritar. Um barulho desesperado, ensurdecedor, como se estivessem sendo atacados. O baú chacoalhava, os grunhidos viraram berros, e o cheiro de medo preencheu o ar. Aquele som me trouxe de volta. Voltei um passo, ainda olhando para o homem. Ou o que quer que fosse. Fica aí, eu vou chamar ajuda. Gritei, com a voz mais firme do que eu sentia por dentro. Ele sorriu. Não um sorriso normal. Foi um sorriso estranho, torto, que crescia devagar, como se cada centímetro daquilo rasgasse o rosto por dentro. Um sorriso que parecia dizer: "Você não entendeu nada." Pisquei, e ele não estava mais lá, como se nunca tivesse existido. A lanterna tremia na minha mão. O som da chuva voltou com tudo, como se o mundo me desse um tapa na cara. Corri de volta para a cabine, escorregando na lama, os pés pesados, a respiração presa. E foi só o começo. Entrei na cabine com o coração batendo tão forte que parecia querer sair pela garganta. A porta se fechou com força e o barulho da chuva no teto de metal se misturou com o som apressado da minha respiração. Minhas mãos tremiam, sujas de lama, e meu rosto pingava, não só de água, mas de suor frio. Tentei ligar o caminhão. Girei a chave. O motor engasgou. Tossiu, como se também estivesse com medo de continuar. Tentei de novo. E de novo. Nada. Era como se aquela estrada, ou algo nela, me quisesse ali. Preso. Preso com ele. Olhei para o retrovisor. E por um segundo, pensei ter visto um vulto no barranco. Não era o homem. Era algo que se movia como sombra, densa, viva, respirando entre as árvores. Estava prestes a sair e tentar empurrar o caminhão com as próprias mãos, mesmo sabendo que era inútil, quando o espelho lateral me entregou o golpe final. Ele subia, não como um ser humano, não caminhando. Ele rastejava, rápido, como um bicho, agarrando-se à terra molhada com braços e pernas que se contorciam de forma estranha, como se não pertencessem mais ao corpo. A pele dele reluzia na chuva, mas não havia bal grudado, nem folhas, nem marcas. Era como se a própria lama o evitasse. Meus olhos congelaram. Só conseguia assistir. O rosto pálido surgia primeiro, depois o tronco, depois os braços e os olhos. Negros, duros. Olhos que atravessavam a distância como se estivessem dentro da cabine comigo. Corri. Bati a trava das portas com tanta força que machuquei a mão. E aí ele apareceu. No vidro do lado do motorista. Não sei como. Não ouvi passos, não vi movimento. Ele simplesmente estava ali. A cara encostada no vidro, os olhos fixos, a cabeça levemente inclinada e aquele sorriso. Aquele maldito sorriso que parecia rasgar a alma, como se ele soubesse todos os meus medos. Como se ele gostasse deles. Você ia me ajudar, Cláudio. A voz dele não veio de fora. Veio de dentro da cabine, de dentro de mim. O nome. Ele disse meu nome. Não o gritou. Sussurrou, como se já me conhecesse há anos. Como se eu fizesse parte de algo muito maior e muito mais escuro do que podia compreender. Como você sabe meu nome? Perguntei, com a garganta seca, quase sem ar. O rádio do caminhão chiou. Acendeu sozinho. E dele saiu a minha própria voz. Fraca, arranhada, como gravada de longe, repetindo exatamente o que eu ouvirá na beira do barranco. Me ajuda. Tô caído aqui embaixo. Aquela voz era minha, mas havia algo errado nela.
Estava distorcida, mais rouca, como se tivesse sido arrancada à força de dentro de mim. Tentei desligar o rádio, mas os botões não respondiam. Tentei abrir a porta e ela estava travada. Tudo estava preso. Eu estava preso. Naquele momento, percebi que a cabine do caminhão, que sempre foi meu abrigo, meu refúgio, agora era uma cela. Fechei os olhos, rezei baixinho, pedi para aquilo acabar, e o motor pegou. Do nada, como se alguma força, lá fora ou lá dentro, tivesse decidido me deixar partir, por enquanto. Engatei a marcha e acelerei com tudo, mesmo sentindo os pneus patinarem na lama. O caminhão avançou, rugindo, pesando, e eu via pelo retrovisor a escuridão do mato tentando me engolir de volta. O vulto sumiu no mesmo instante em que as árvores começaram a rarear e a estrada virou asfalto novamente. Dirigi por quilômetros, quase sem piscar. A chuva continuava, mas agora era só barulho. Um fundo constante que tentava apagar o que eu acabará de viver. Até que vi a luz. O pequeno posto de beira de estrada parecia um oásis no deserto do medo. Estacionei meio torto, saí do caminhão sem nem olhar para trás e entrei correndo na lanchonete. Havia um senhor ali, cabelos brancos, olhos fundos. Ele me olhou com uma mistura de curiosidade, pena. Você pegou a estrada da Serra do Fundão? Perguntou, como se já soubesse a resposta. Peguei, respondi, com a voz falhando. Ele baixou os olhos e suspirou fundo. Tem gente que diz que aquilo ali está amaldiçoado. Dizem que um homem morreu naquele barranco. Caiu durante uma tempestade, como essa de hoje. Ninguém encontrou o corpo. E desde então, ele chama. Chama pelo nome de quem passa. Aparece com o rosto do próprio sujeito, como se fosse uma armadilha viva. Não respondi. Não conseguia. Porque eu sabia. Sabia que, de algum jeito que não fazia sentido, ele estava certo. Aquela coisa sabia meu nome. Sabia quem eu era. E, pior, sabia onde me encontrar de novo. Depois daquela noite no posto, nada mais parecia real. Eu continuei, dirigindo. A vida de caminhoneiro não para. A estrada chama, a carga não espera, o boleto vem. Mas alguma coisa dentro de mim tinha mudado. Não era visível, não era fácil de explicar. Era como se uma sombra tivesse grudado na minha alma, caminhando comigo, em silêncio, onde quer que eu fosse. Nos primeiros dias, tentei me convencer de que tudo não passará de um surto. Cansaço, estresse, sono mal dormido. A mente prega peças, eu sabia disso. Mas então, o rádio começou a ligar sozinho. Sempre à noite. Primeiro, era só estática. Um chiado baixo que crescia devagar. Eu desligava e ele voltava. Eu tirava o fusível e, mesmo assim, às vezes ele ligava. Comecei a desconfiar de um curto, talvez fiação molhada, mas não era isso. Eu sentia que não era isso. Em uma das viagens seguintes, enquanto atravessava um trecho vazio da BR-070, o rádio chiou mais forte. Estava escuro, tarde, e eu estava sozinho no asfalto por horas. O chiado veio como uma pancada no silêncio e logo se transformou. Não era música, era voz. Minha voz. Me ajuda, tô caído aqui embaixo. Aquela frase. Outra vez. Do mesmo jeito. Com a mesma entonação. Mas havia algo mais por trás dela. Um eco, um sussurro escondido sob as palavras, como se outra voz falasse junto, em outro tom, como se duas consciências dividissem aquele som. Desliguei o rádio no desespero. Quase saí da pista. E então, veio o frio. Era verão. Eu estava de camiseta. Mas a cabine ficou gelada de repente. Não um frio comum. Era o tipo de frio que entra pela pele, se aloja entre os ossos e faz o coração bater mais devagar. Olhei para o banco do passageiro. Nada. Mas eu juro, juro por tudo que é sagrado, eu sentia que alguém estava ali. Não dava para ver, mas dava para sentir. O peso invisível. A presença. A respiração. Aumentei o som. Coloquei uma música alta qualquer. Liguei o ar quente. Dirigi por horas com o coração na garganta, sem ousar olhar para o retrovisor. Sabia que se olhasse, veria algo que não conseguiria esquecer. Naquela noite, estacionei num posto grande, bem iluminado, perto de Anápolis.
Fiquei sentado por quase uma hora antes de descer do caminhão. As mãos suadas, as costas molhadas. Estava exausto. O corpo queria dormir, mas a mente não deixava. Fui até o banheiro, lavei o rosto, respirei fundo. Quando voltei, um caminhoneiro de rosto simpático me chamou no canto. Ei, amigo, seu rádio tá ligado lá. Tá vazando um som meio esquisito. Parece alguém pedindo ajuda. Congelado, olhei para o caminhão. A luz da cabine estava acesa. Eu tinha certeza de que deixará tudo desligado. Corri até lá. Abri a porta com a força de quem espera encontrar um ladrão. O rádio estava ligado, mas agora estava mudo. Só a luz acesa, piscando, como se tivesse acabado de ser usada. Fechei tudo, desliguei tudo e passei a noite com a chave na mão, deitado no banco, olhos abertos. Não dormi. Não preguei os olhos um segundo. Na manhã seguinte, me senti como se tivesse envelhecido 10 anos em uma noite. E a sensação não foi embora. A cada viagem, a presença voltava. Às vezes como um frio. Outras vezes, como um reflexo no espelho. Um vulto parado no acostamento, de costas, olhando para o mato. Já o vi mais de uma vez. Alto, pálido, imóvel. E quando eu diminuía a velocidade para olhar melhor, sumia. Mas o pior era o rádio. Ele parecia saber quando eu estava mais vulnerável. Quando a solidão me sufocava. Quando o sono começava a vencer. Era nesses momentos que ele chiava. Sempre aos poucos. Sempre me preparando. Até que a voz voltava. E toda vez que voltava, era mais clara. Mais próxima. Mais íntima. Uma noite, já perto do Tocantins, parado no acostamento afastado, ouvi a voz sussurrar algo diferente. Você ainda vai me ajudar, Cláudio. E naquele momento, eu soube. Aquilo não tinha acabado. Não era um susto do passado. Era o começo. Já se passaram semanas desde aquela noite na Serra do Fundão, mas o tempo, em vez de apagar, aprofundou a ferida. Eu não era mais o mesmo homem. Não era mais só Cláudio, o caminhoneiro calejado pelas estradas do Brasil. Eu era alguém que carregava algo. Algo que não se vê, mas se sente. Um peso que não vinha da carga, mas da alma. A rotina continuava. Cargas, estradas, paradas rápidas em postos, refeições sem gosto. Mas o que era normal começou a se distorcer. Certa madrugada, parei em um posto isolado, daqueles no meio do nada, entre Campo Alegre e o norte de Goiás. O céu estava limpo, mas o ar tinha um gosto estranho, metálico, como o cheiro que vem antes da chuva, mesmo sem nuvens no horizonte. Eu estava exausto. Dormir na boleia nunca foi problema para mim, mas naquela noite algo não deixava. Me virei de lado, de bruços, de costas. O sono não vinha. O silêncio era tão absoluto que até o próprio vento parecia ter medo de passar por ali. Foi quando senti um afundar sutil no banco ao meu lado, o banco do passageiro. O peso era leve, mas era real, como se alguém tivesse se sentado ali. Devagar, com paciência, meu coração disparou. Minhas costas se arrepiaram como se estivessem expostas ao gelo. Não me virei. Fiquei imóvel, com os olhos arregalados, olhando fixamente para o painel. O ar na cabine mudou. Ficou mais denso, mais frio. Meus ouvidos começaram a zunir, como se eu estivesse mergulhado sob a água. E então veio o som. Não era a voz. Eram respirações. Lentas, molhadas, ritmadas. Como se alguém estivesse sentado ao meu lado, ofegando de leve, observando, esperando. Engoli em seco. Virei os olhos, só os olhos, para o espelho retrovisor. E vi, por um instante, apenas um instante, o rosto, o mesmo rosto, pálido, imóvel, como um cadáver. Os olhos negros, afundados, sem expressão. Estava sentado ao meu lado e me encarava pelo espelho. Ele sabia que eu via e sorria. Travei, o corpo inteiro paralisado. Quis gritar, mas não consegui. Quis rezar, mas as palavras sumiram. Então ele falou, não com a boca, mas com a mente. Era como se sua voz escorresse dentro do meu crânio. Você já está me ajudando, Cláudio. Num impulso de puro desespero, estiquei a mão e liguei o rádio, como se o som pudesse espantar aquilo.
Tocava uma música qualquer, uma breguinha antiga. Mas segundos depois, a música parou. O chiado voltou. E minha voz, aquela maldita voz, surgiu de novo, só que agora, diferente. Me ajuda, não me deixe sozinho aqui. Tá frio, escuro, tá doendo. As palavras saíam como um lamento, um gemido arrastado, cheio de dor. Mas não era dor de corpo, era uma dor da alma. Uma dor de quem foi esquecido num lugar onde ninguém mais vai. Fechei os olhos e comecei a chorar, sem vergonha, sem orgulho. Chorei como criança. As lágrimas desciam sem parar, quentes, misturadas com a respiração falha. Porque eu, murmurei, entre soluços. O que você quer de mim? Silêncio. Nada. Quando abri os olhos, o rádio estava desligado. O banco do passageiro, vazio. Mas o frio, aquele frio que rasga por dentro, ainda estava ali. Nos dias seguintes, comecei a ver coisas. Reflexos onde não havia espelhos. Sussurros dentro do motor. Gritos abafados no ronco do caminhão. Uma vez, durante uma ultrapassagem à noite, olhei rápido pelo retrovisor para mudar de faixa. E ele estava lá, de pé no acostamento, me observando, os braços ao lado do corpo, parado, como se o tempo tivesse congelado ao redor dele. Não era alucinação. Era ele. Sempre ele. Comecei a evitar olhar para o banco do passageiro. Passei a dirigir com o cobertor jogado sobre o assento, como se cobrir o lugar o fizesse sumir. Como se assim eu pudesse enganar o que quer que estivesse me acompanhando. Mas não funcionava, porque ele não estava no banco. Ele estava em mim. Era como se aquele encontro no barranco tivesse aberto uma porta e algo tivesse entrado. E agora, esse algo não queria mais sair. Eu já não sabia mais o que era noite ou dia. A estrada perdeu o sentido. A paisagem deixava de importar. Tudo virou um grande borrão cinzento entre cargas, paradas, rádio chiando e o silêncio que me mastigava por dentro. As pessoas começaram a notar. Colegas caminhoneiros comentavam que eu estava pálido, estranho. Um deles, o Júlio, chegou a brincar. Tá carregando defunto aí no banco. Cláudio, ele riu. Eu não, porque ele estava certo. Na última viagem que fiz sozinho, percebi algo que congelou até o sangue. Havia marcas na lataria do caminhão. Arranhões longos, como feitos por unhas, atravessando a porta do lado do passageiro. No começo, achei que fosse vandalismo em algum posto, mas elas estavam ali, toda vez que eu parava. Sempre mais profundas, sempre mais caóticas, como se a criatura estivesse tentando sair, ou talvez entrar, por algum ponto que eu ainda não entendia. Comecei a fotografar. Tirei fotos das marcas, dos retrovisores, dos reflexos. Mas quando vi as imagens depois, as marcas não estavam lá. Só eu, o caminhão e o vazio ao redor. A mente é uma coisa perigosa. Quando ela começa a se partir, ela não quebra como vidro. Ela racha aos poucos. Você sente o estalo por dentro, um a um. E eu estava trincando. Numa noite sem lua, parei em um posto abandonado. O lugar era velho, decrépito, sem luz, sem movimento. Mas eu não escolhi parar. O caminhão parou sozinho. O motor apagou como se tivesse sido desligado pela própria estrada. Tentei ligar de novo e de novo. Nada. Aquela sensação voltou. O frio. Mas dessa vez, não no banco. Dentro de mim. Era como se meu próprio corpo começasse a apagar. Como se minha presença estivesse sendo dividida com outra coisa. Algo me ocupava. O rádio chiou. Baixinho. Eu já não tinha forças para resistir. Sentei no banco do motorista e esperei, os olhos abertos, sem piscar, observando nada. E então, ele apareceu, no espelho. Mas agora era diferente. Não era só um rosto, era o meu rosto, igual ao meu. Mesma barba, mesma expressão, mesma idade. Mas os olhos ainda eram dele, negros, ocos, famintos. Ele sorriu, e dessa vez eu entendi. Aquela criatura não queria apenas ajuda. Ela queria lugar, espaço, um corpo, uma memória para morar. Já está mais perto, Cláudio, disse ele, com minha própria voz. A mão invisível tocou meu ombro. Eu o senti. E então, tudo silenciou.
Acordei horas depois, com a luz da manhã me queimando os olhos. O caminhão ligado, a marcha no ponto morto, rádio desligado. Olhei ao redor. Sozinho. O banco do passageiro vazio. Mas não estava sozinho. Desde aquele dia, não o vejo mais com tanta frequência. Ele não aparece no espelho, não sussurra no rádio, mas eu o sinto. Dentro da cabeça, dentro do peito. Ele respira comigo, anda comigo, dirige comigo. Quando cruzo a Serra do Fundão, não abaixo mais os olhos. Eu olho de volta, porque agora eu sei, eu sou parte dela. Às vezes, quando outro caminhoneiro passa por mim à noite, vejo ele me olhando assustado, como se visse algo a mais dentro da cabine. E vejo o medo nos olhos dele, o mesmo medo que eu tive. Porque algumas presenças não querem ser vistas. Outras só querem alguém para dividir a estrada. E comigo, ele já conseguiu. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!